Olá, como é que você está? Tudo bom com você? Mais uma vez aqui para a gente bater aquele papo e hoje o tema é espíritos obsessores. Não sei se você sabe o que são esses espíritos, de repente já foi até vítima de algum deles e eu não quero falar muita coisa porque esse tema é amplo, é muito vasto, mas eu quero dar uma pincelada para de repente ajudar você a entender um pouquinho mais, de uma maneira simples e fácil, o que é um espírito obsessor. Mas antes de a gente começar a falar desses espíritos, eu queria pedir para você, já de agora, neste momento, já dá uma paradinha aí, já só clica ali, curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho, só para ajudar a gente a crescer e fortalecer o nosso canal. Bom, gente, vamos lá então. O que são espíritos obsessores? São pessoas que morreram, viraram espíritos que estão desencarnados, ou seja, saíram da carne, mas muitos deles não aceitam que morreram. Outros morreram com raiva, outros morreram com espírito de vingança, de se vingar de pessoas aqui embaixo, outros não querem de jeito nenhum aceitar a morte porque são muito materialistas. Alguns morreram com raiva, outros morreram tristes, outros morreram muito apegados à terra e não querem sair daqui de jeito nenhum. E aí o que acontece? Ao invés deles irem para um outro plano astral superior, eles acabam rondando aqui a nossa esfera. Ou seja, alguns deles vão para os umbrais, que são essas zonas umbralinas, onde esses espíritos que não têm luz acabam ficando por um bom tempo. Alguns até escapam das zonas umbralinas e ficam aqui entre nós, nos obsediando, atrapalhando, vagando. Muitos deles têm a intenção de atrapalhar, muitos deles têm a intenção de fazer mal. Outros não têm a intenção de atrapalhar, só não querem ir embora, mas embora eles não tenham intenção de atrapalhar, só o fato de estarem aqui entre nós atrapalha, porque a frequência de um espírito é diferente da frequência de uma pessoa encarnada. Então, por mais que eu tenha um espírito aqui no meu lado que não queira me fazer mal, só o fato dele estar aqui perto, eu vou sentir os efeitos, eu vou sentir arrepios, eu vou sentir a presença. A diferença é que quando é um obsessor maléfico, a gente vai sentir uma presença negativa, a gente vai sentir aquela sensação negativa, aquela sensação ruim. Se não é um espírito maléfico, apenas ele quer ficar aqui, ou de repente está apegado à casa, ele não quer sair do ambiente onde ele estava, ou é uma pessoa que está apegada ainda aos seus seres, da sua família, que ele não quer se libertar, a sensação não vai ser tão ruim, mas ainda assim os encarnados, as pessoas vivas vão sentir a presença deles. E enquanto mais a gente fala, mas eu quero que meu pai, minha mãe fique junto de mim. Mas enquanto ele está perto de você, ele está sugando a sua energia, está atrapalhando a sua vida e também está atrapalhando a evolução espiritual dele. Porque um espírito não deve ficar entre nós e sim seguir o seu plano, seguir a sua evolução espiritual. Então não pense que manter os seus seres queridos perto de você que já desencarnaram, você vai estar ajudando. Pelo contrário, você vai estar atrapalhando a evolução espiritual deles, certo? Então existem espíritos que querem fazer mal entre nós, tem aqueles espíritos que sem nenhuma intenção querem fazer mal, mas todos eles acabam influenciando nossos atos, as nossas atitudes, a nossa saúde, ajuda, estraga bastante, influencia os nossos pensamentos. Muitos deles estão aí porque eles querem a bebida que você bebe, o cigarro que você fuma, eles querem o sexo que você pratica, muitos deles querem incitar brigas, muitos deles querem vingança, muitos deles são considerados aqueles autônomos, que eles não querem fazer mal, mas eles precisam da bebida, das drogas, das orgias, então eles ficam nos bordéis, nos botecos aí, só para beber o que você bebe. Porque só esse cheiro, eles pegam os fluidos dessas bebidas, da fumaça do cigarro, para eles isso é vida, entre aspas, né? Isso é alimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os ambientes que a gente frequenta, porque nesses ambientes mais pesados, é aí que existe uma maior concentração de espíritos obsessores. Mas isso nós vamos falar
em vídeos, vamos falar um pouquinho de cada um dos obsessores. Mas quais são os tipos de obsessores? Nós temos vários tipos de obsessores, mas vamos aqui nos limitarmos a falar pelo menos dos principais, que são os obsessores espirituais, que são os espíritos obsessores, né? Pessoas que já morreram, que já desencarnaram e que agora estão entre nós aqui, vivendo entre nós, muito embora a gente não possa enxergar, a menos que você seja vidente, médium vidente, você não vai conseguir enxergar, mas você provavelmente vai sentir os efeitos deles maléficos na sua vida. Temos os espíritos encarnados, que são as pessoas que estão vivas, mas que também estão aqui para atrapalhar a vida dos outros, sugar a energia dos outros, vampirizar a energia dos outros, manipular os outros, né? E esses espíritos também são chamados de obsessores encarnados. Às vezes a gente vive com o espírito obsessor encarnado, a gente chama de, às vezes, de narcisista, ou a gente chama de, você parece um encosto na minha vida, não é assim que a gente brinca? Mas na verdade não é uma brincadeira, porque muitas pessoas são realmente os chamados encostos na nossa vida e eles não estão mortos, eles estão vivos e podem estar muito bem perto de nós. Muitas vezes também nós temos um outro tipo de obsessor, que são os obsessores que trazemos de vidas passadas, tá? São obsessores que nos perseguem vida após vida, porque nós provavelmente fizemos alguma coisa para eles, ou eles em outras vidas fizeram para nós, enfim. Às vezes nós temos pendências de vidas passadas, as quais atraímos para a vida de agora, obsessores geralmente vingativos que querem o nosso mal, e aí a gente tem que também dar um jeito de nos libertarmos disso, porque são maldições de outras vidas que a gente precisa se libertar. E também temos os obsessores energéticos, que são os obsessores não espirituais, mas obsessores causados pela nossa própria energia. Ou seja, a minha energia de depressão, de tristeza, a minha energia que eu mesma tenha meu próprio fluido, eu mesmo plasmo essas energias. É como se eu mesma criasse uma nuvinha preta aqui em cima de mim. Então, às vezes eu estou depressiva e eu estou com um obsessor energético, porque eu mesma crio a minha própria obsessão. É como se eu criasse um novo ser, um novo eu grudado em mim. Não é um espírito morto que está aqui no meu lado, mas eu mesma criei essa energia negativa sobre mim. Então, somente com terapia, somente com a parte espiritual, somente com muita limpeza energética, que eu vou dissipando esse obsessor energético para eu poder me libertar. Então aqui, gente, já temos 4 tipos de obsessor. Obsessor desencarnado, obsessor encarnado, obsessores de outras vidas e obsessores energéticos. E dentro deles nós temos os autônomos, os vingativos, os espíritos sofredores, né? Porque tem alguns que foram sofredores. Nós temos os espíritos de bebês abortados, porque eles ficam com raiva, vingança da mãe que tirou a vida deles, né? Tirou a chance deles reencarnarem. Então nós temos várias subdivisões, mas aí o assunto vai longe. Então nos próximos vídeos, gente, eu vou voltar e vou falar um pouquinho de cada um, para você entender melhor, para esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou falar um pouquinho de cada tipo dos obsessores, para você entender. E entender que existe sim maneira da gente se libertar deles. Porque quando a gente se liberta dos espíritos obsessores, a gente está se ajudando a nossa própria vida a melhorar e ajudar também a vida deles. Porque quando eles têm a consciência, adquirem a consciência de que ficar aqui na Terra obsidiando é um atraso de evolução espiritual para eles mesmos, você também está ajudando esses espíritos a evoluírem, a ganharem luz e a seguirem a sua evolução reencarnatória, a sua evolução espiritual. Então, você se ajudando, você se ajuda e ajuda esses espíritos também a seguirem o seu caminho. Então, nos próximos vídeos, já ativa o sininho aí para você não perder nenhum deles e eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada um dos tipos de espíritos obsessores, tá? Espero que tenha ajudado. Muito obrigada, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.